clássicos, né, do autismo. Em 1908, o psiquiatra Eugene Bleuler, ele criou o termo autismo, né? E ele criou esse termo para descrever a fuga da realidade para o mundo interior observados em pacientes esquizofrênicos, certo? Em 1943, outro psiquiatra, né, o Leo Karner, ele fez a primeira identificação do autismo, através da descrição de 11 casos, que ele denominou como distúrbios autísticos do contato afetivo. Esses 11 casos, né, que ele descreveu, ele percebeu que havia uma incapacidade de relacionar-se de formas usuais com as pessoas desde o início da vida. Em 1944, Hans Asperger, ele descreveu o mesmo quadro em crianças em idade escolar, que ele denominou como psicopatia autística na infância. Segundo os relatos, ele desconhecia a publicação de Karner, né, de 1943. Nos anos 50, houve uma confusão sobre a natureza do autismo. Surgiu também uma crença comum que era de que o distúrbio seria causado por pais emocionalmente distantes, que foi a hipótese da mãe geladeira, que foi criada por Leo Karner. E nos anos 60, houve a sugestão de que o autismo ele era um transtorno cerebral, presente desde a infância e encontrado em todos os países e grupos socioeconômicos e étnicos raciais. Em 1965, a Temple Grande, ela foi diagnosticada com síndrome de Asperger e ela criou a máquina do abraço, que esse aparelho, ele simulava um abraço e acalmava pessoas com autismo. Aí tá aí a imagem, né, que vocês estão visualizando da máquina do abraço. Teve um dado também que eu encontrei nessa pesquisa sobre essa criação dessa máquina do abraço, e ela passou a ser a precursora das máquinas de abate utilizada hoje, né, em animais, né, da pecuária. Michael Hutter, em 1978, ele classificou o autismo como distúrbio do desenvolvimento cognitivo, criando um marco na compreensão do transtorno. Ele propôs essa definição com base nesses 4 critérios, que são o primeiro, né, atraso e desvios sociais não só como deficiência intelectual. O segundo, problemas de comunicação não só em função da deficiência intelectual associada. O terceiro, comportamentos incomuns, tais como movimentos estereotipados e maneirismos. E o quarto critério é que o início do autismo seria antes dos 30 meses de idade. Em 2007, a Organização Mundial a ONU, né, ela instituiu o dia 2 de abril como o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Aí a ONU criou esse dia para chamar a atenção da população em geral sobre a importância de conhecer e tratar esse transtorno. E em 2018, o dia 2 de abril, ele passou a fazer parte do calendário brasileiro oficial como Dia Nacional de Conscientização sobre o Autismo. Em 2012, houve a criação da Lei Berenice-Piana. Ela foi sancionada no Brasil como Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Foi um marco legal, relevante, para a garantia dos direitos da pessoa com TEA. E essa legislação, ela veio para determinar o acesso a um diagnóstico precoce, a um tratamento, terapias e medicamentos pelo Sistema Único de Saúde, né, pelo SUS, a educação e a proteção social dessas pessoas, ao trabalho e a serviços que propiciem a igualdade de oportunidades. Outra lei foi criada em 2015, que foi a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Aí criou-se o Estatuto da Pessoa com Deficiência.
que aumenta a proteção das pessoas com TEA, ao definir a pessoa com deficiência como aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. E esse estatuto, ele é um símbolo importante na defesa da igualdade desses direitos dos deficientes, do combate à discriminação e da regulamentação da acessibilidade e do atendimento prioritário. Falando um pouquinho mais dos marcos históricos, eu trouxe aqui para vocês o que foi que ocorreu de mudanças entre o Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, né, o DSM. A primeira edição, ela ocorreu em 1952 e ela classificava o autismo como um sintoma de reação esquizofrênica do tipo infantil. Em 1968, houve a segunda edição do manual. E aí eles suprimiram, né, o termo reação, e a classificação ficou como esquizofrenia do tipo infantil, que ficou mais próxima do DSM-1. A única mudança mesmo foi a retirada, né, desse termo reação. Em 1980, houve a criação da terceira edição do DSM, né, da terceira edição do manual. E aí o autismo foi tido como uma entidade nosológica e foi incluído numa nova classe de desordens, a de transtornos globais do desenvolvimento, TGD. Em 1994, com a quarta edição do manual, se mantém como referência para as novas classificações e o transtorno global do desenvolvimento recebe outros subtipos: transtorno de Rett, transtorno desintegrativo da infância e transtorno de Asperger. Foram incluídos, né, nesses transtornos globais do desenvolvimento, tido como subtipos. Em 2013, houve a quinta edição do manual, que é o DSM-5, e aí houve a substituição, né, de transtornos globais do desenvolvimento para transtorno do espectro do autismo. E qual foi o objetivo dessa mudança? Essa mudança aconteceu para melhorar a sensibilidade e a qualidade dos critérios diagnósticos do TEA, além de constar casos com mais especificidade de tratamento para prejuízos observados. Vamos para a definição, né? O que seria o transtorno do espectro do autismo? Ele é um transtorno do neurodesenvolvimento que atinge dois domínios, né? Que afeta dois domínios, que é a comunicação e interação social e padrões restritos e repetitivos de comportamento. É um transtorno difuso e permanente, não há cura. A intervenção precoce pode alterar o prognóstico e suavizar os sintomas. Ele tem origem nos primeiros anos de vida, mas sua trajetória inicial não é uniforme. Em algumas crianças, os sintomas são aparentes logo após o nascimento. E na maioria dos casos, no entanto, os sintomas do TEA só são consistentemente identificados entre 12 e 24 meses de idade. O DSM-5, ele também classifica a síndrome de Asperger dentro do TEA, né? Dentro do transtorno do espectro autista. Ele apesar da síndrome de Asperger apresentar diagnóstico mais tardio, pois geralmente não há atraso de linguagem verbal e a cognição, né, dessas crianças são preservadas. O TEA, ele manifesta-se em indivíduos de etnias ou raças e em todos os grupos socioeconômicos. Porque antigamente achava-se que o TEA, né, o autismo, ele só se manifestava em pessoas de classes sociais baixas, né, e em determinadas raças. Tem prevalência maior em meninos, né, como a gente já sabe, do que em meninas, na proporção de 4 para 1. E afeta 1 a cada 160 crianças no mundo. Com relação aos fatores genéticos, não há nada ainda comprovado, mas acredita-se que tem origem genética, né?
com relação à hereditariedade, que passa de pai para filho, e mutações genéticas que ocorrem no período gestacional, né? Mudanças genéticas no embrião, em formação. Também acredita-se que que os fatores genéticos eles podem contribuir para que ocorra, né, o transtorno. E aí eles acreditam que possa estar associado à exposição a toxinas e medicamentos, infecções da mãe durante a gravidez, a idade dos pais e complicações no parto ou no período neonatal. Mas não tem nada comprovado ainda com relação a isso. Aqui são alguns sinais sugestivos no primeiro ano de vida, que a Sociedade Brasileira de Pediatria coloca, né? Que é a perda de habilidades já adquiridas por essa criança, como o balbucio ou gestos de alcançar, o contato ocular ou sorriso social. Essas crianças elas podem estar perdendo essas habilidades ao longo dos anos. Não se volta para sons, ruídos e vozes no ambiente. A imitação pode ser pobre, interesses não usuais, como fixação em estímulos sensório, visos, motores. É uma criança que ela pode ter baixa atenção à face humana, ela vai ter mais preferências por objetos, vai demonstrar maior interesse por objetos do que por pessoas. Pode ser que ela não consiga seguir objetos e pessoas próximas em movimentos e apresenta pouca ou nenhuma vocalização, não aceita o toque e nem responde ao nome. E a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela também aponta sinais de alerta para certas idades, né? Com 6 meses da criança, ela pode apresentar poucas expressões faciais, baixo contato ocular, ausência de sorriso social e pouco engajamento sociocomunicativo. Aos 9 meses, ela não vai fazer troca de turno comunicativa. Um exemplo disso é uma criança que ela não espera a vez dela, né? Essa troca de turno comunicativa, a mãe vai dar um brinquedo e ao puxar o brinquedo da criança para a mãe brincar também, junto com ela não tem essa noção, né? Dessa troca de comunicação. Ela não balbucia, mamãe e papá, não olha quando chamada. Mãe, liga pra vovó, tá me ligando, eu não posso atender, não. Não olha para ligar quando eu só chegar. A imitação, ela é pouca ou ausente. Essa questão da imitação, eu fui ler um pouco com relação a isso, e está muito relacionado aos neurônios espelhos. Eu acho que a Fabi pode até falar um pouco melhor, né? Que essas crianças, elas têm um prejuízo, né, nesses neurônios. Eu não posso assistir mais, Kelly. Eu vou assistir essa aula, é muito importante. São responsáveis Licença, gente. Licença, Glaucia. Kétila, teu microfone. Kétila, desliga o microfone, Kétila. Por favor, minha filha. Desculpa, Glaucia. Não, tudo bem. Pronto. Aí, aos 12 meses, é uma criança que pode ter ausência de balbucios, não apresenta gestos convencionais, né, como abanar para dar tchau, por exemplo. Pode ser uma criança que ela não brinque de forma usual também, né? Aquela criança que pega o carrinho e coloca para cima e roda a roda do carrinho. Ela não brinca de forma usual como as outras crianças. Não fala mamãe e papai. E tem a ausência de atenção compartilhada. E a Sociedade também Brasileira de Pediatria também aponta que um dos sinais de alerta é essa criança ela perder qualquer habilidade que ela já tenha adquirido. O TEA, ele vai ter associações com outros transtornos e outras condições médicas. Alguns dos transtornos psiquiátricos, né, associados ao TEA, é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, a depressão e a ansiedade, está muito associado ao TEA. E outras condições médicas, como epilepsia, transtornos genéticos, distúrbios do sono, constipação. Um exemplo de um transtorno genético, a síndrome de Down, né? As crianças com síndrome de Down, elas têm
bastante associação, né, com o TEA. E as dificuldades motoras, elas são também relevantes, né, relativamente comuns desses indivíduos, dessas crianças, embora ela não seja necessária para o diagnóstico. Aqui eu quis colocar algumas questões sensoriais, né, relacionadas ao TEA, como a baixa energia, fraqueza muscular, a sensibilidade tátil e ao movimento, né, eles apresentam isso. Apresentam também sensibilidade gustativa, olfativa, aditiva e visual. Distraibilidade, que é diferente de distração, né? A distraibilidade é a superconcentração que eles têm em um determinado objeto, eles podem ter essa superconcentração, né? Pode ter essa procura sensorial também, que é um desejo insaciável de altos níveis sensoriais. A hiperresponsividade, registros de sensações com menos intensidade do que o normal. A equipe interdisciplinar, ela é composta pelo pediatra, o neurologista infantil, psicólogos, psicopedagogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos, assistentes sociais, fisioterapeutas e educadores físicos. A equipe básica, né, para o tratamento do TEA, como a gente conhece, ela é composta pelo pediatra, pelo neurologista infantil, psicólogos, psicopedagogos e terapeutas ocupacionais e os fonos. O físio, ele entra como um complemento, né? De acordo com as alterações motoras. Ele não faz parte da equipe básica, né? Do tratamento para essas crianças com TEA. Nem o educador físico também, né? O assistente social, ele entra para orientar essa família na busca de leis, né? Como eu falei na frente, aquelas leis, para algum benefício que a criança tenha direito. E aí o assistente social, ele entra para tratar dessas questões sociais. Glaucio, Oi. já tem uma pergunta aqui do Elísio. Qual seria um exemplo da vontade insaciável de estímulo sensorial? Que seria a procura, né? Isso. A procura sensorial, é isso, né? Que ele está perguntando, Fabi? Sim, aquelas crianças que exigem muito estímulo. Certo. Um exemplo tipo assim, um exemplo que eu gosto de dar é aquela criança que às vezes em determinado momento ela fica no chão, rolando no chão. Eu não sei se a senhora teria outro exemplo melhor para dar agora no momento. Sim, posso complementar alguma coisa? Pode sim, pode ficar à vontade. Tá. Gente, a Glaudiane apresentou detalhes importantes sobre o espectro do autismo, né, de uns 30 anos, né, pouco mais de 20 anos, né, o autismo tem tido uma valorização em termos de políticas públicas, né, e assistência, sobretudo porque não... Desculpa, eu acho que eu estava com coisa desligada. Então, o autismo, ele, de uns 20, 30 anos para cá, ele tem tido uma valorização maior em termos de política pública, certo? Sobretudo no que concerne a questão dos pais, né? Então, assim, muitos pais buscam direitos da pessoa com autismo e também veio muito dos Asperger, né? Que é que está dentro do autismo, que é uma pessoa com autismo,
Mas é como a Glaude falou, o Asperger, ele vai ser muitas vezes diagnosticado mais para frente, porque ele tem uma linguagem verbal, embora ele tenha uma linguagem mais pedante, né, às vezes rebuscada, né, e muito pausada, mas que tem pessoas que têm Asperger, que têm autismo, inclusive um autismo leve, né, que não é o Asperger, as pessoas confundem muito, e nunca foi diagnosticada, né? Tem gente que tem autismo e nunca foi diagnosticado. João Paulo, meu filho, desligue seu telefone. Certo, obrigada. E aí, o autismo, por que que ele é chamado de espectro? De onde é que você vê em relação à questão do espectro? É só você. Não, Elise, você não pode ser diagnosticada aqui, não, viu? Eu falo, depois a gente conversa, viu? E aí, você pode ter algumas características do autismo, mas nem sempre está dentro do espectro, ou você pode ter características e estar dentro do espectro. Na verdade, para se diagnosticar o autismo, você tem que ter um conjunto, né, de sinais e de sintomas, né? Inclusive, o neurologista, ele não diagnostica sozinho, tá? Ele precisa de uma equipe multi, que, no caso, é o psico, né, o terapeuta ocupacional e o fono. Então, assim, como a Glaude colocou muito bem, existe esse espectro, né, de sinais, que eu digo numa frase: se você vê uma criança com autismo, você viu uma criança com autismo. O que é que eu quis dizer com isso? Nenhuma autismo ela é igual uma outra, nenhuma. Por quê? Porque imagine o que é um espectro. É exatamente aquela luz que ela vai se dissipando, né? E o dissipar da luz é como se fossem as características comportamentais, as características de linguagem, as características sensoriais que o transtorno está. Por exemplo, o próprio autista, né, a própria pessoa com autismo, ela já é heterogênea em termos de sinais e sintomas. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu posso ser uma pessoa com autismo que tenha hipossensibilidade, hipersensibilidade, entendeu? Eu posso ter uma mescla de sinais e sintomas, tá? Em mim, imagina você comparando uma pessoa com autismo com outra, né? De repente ela tem uma hipersensibilidade tátil, é aquele autista que não aguenta ser tocado, né? Ou uma hipersensibilidade auditiva, que é aquela criança com autismo, ou aquela pessoa com autismo, né? Que não tolera barulho, iluminação. Lembrando, gente, que os sistemas sensoriais, eles são portas de entrada do mundo externo para o nosso mundo interno. Todo movimento que a gente executa tem uma entrada sensorial. Qual é a questão do autismo? Por que ele tem esse desarranjo nessas áreas? Comunicação, linguagem, social. Por quê? Imagine que o cérebro de uma criança, nos 2 primeiros anos de vida, é o período que o cérebro está se organizando, tá? Você vai ter maior conexão sináptica, né? E aí, áreas do cérebro vão desenvolver, outras áreas não vão, porque isso é o ambiente que você vive, né? Por isso que nem as subjetividades, elas são diferentes para qualquer pessoa. Você tem 2 irmãos que moram na mesma casa, são diferentes, por quê? Né? Porque as pessoas são estimuladas e dão respostas diferentes a depender da interação dela com o meio aliado com a questão genética.
E aí, o que é que vai acontecer? Existe um momento que esse cérebro vai passar, nesses 2 primeiros anos de vida, que a gente chama de poda cerebral. Áreas vão se manter, e áreas vão aparecer, áreas de conexão, e outras áreas vão morrer, o que a gente chama de apoptose neuronal. O cérebro da criança com autismo, ele não tem essa apoptose, ele não tem essa organização neuronal. É como se você tivesse assim vários neurônios funcionais e neurônios que deveriam ter ocorrido a poda, deveriam ter provocado o que a gente chama de o suicídio, que é a apoptose, mas não ocorreu essa morte neuronal. Então, por isso que essa criança ela tem um desarranjo, né, dessas conexões sinápticas. Se vocês não perceberam, né, mas existe uma característica no autista, né, na criança com autismo, que é uma cabeça bem maior do que as crianças, né, o crânio da criança com autismo é um crânio bem maior do que crianças neurotípicas, tá? Que a gente não chama de criança normal. É neurotípica e criança com transtorno do neurodesenvolvimento, tá bom? E aí, dentro do espectro, você vai ter uma gama de alterações sensoriais, comportamentais e a questão da linguagem, que é isso que o autismo traz, e a interação social, tá? Esse aparelho sensorial da criança com autismo, por conta dessa falta, dessa alteração na poda neuronal, né, ele pode ter momentos que ele vai ser hipo ou hiper. Então, por exemplo, tem crianças com autismo que não tem aquela propriocepção. O aparelho proprioceptivo não é um aparelho sensorial profundo? Pronto. Então, ele pode vir com aparelho sensorial alterado, propriocepção, vestibular, olfativo, gustativo. Esses aparelhos, eles vão ser heterogêneos. Não é que ele vai ser, ele é hipossensível, então ele vai ser hipossensível em tudo. Não, gente. Não, é uma heterogeneidade, né? Por isso que se chama espectro, é uma heterogeneidade de sintomas. Então, assim, como exemplo, uma criança que tem uma baixa sensação proprioceptiva, você está na sala com ela, ela se joga no chão, ela se agarra nas almofadas, ela se morde, ela bate a cabeça na parede. Professora, isso é agressividade? Pode ser, porque a agressividade é um sinal psíquico que pode vir associado ao autismo, principalmente se você tiver uma síndrome associada, que é a síndrome de Rett, tá certo? Mas muitas vezes essa criança, ela precisa sentir o corpo dela. E ao mesmo tempo, ela é hiper, né? Hiper para algumas questões, tá? Ou ela tem só alteração, uma leve alteração sensorial, mas é muito mais difícil ela ter uma interação social. Por isso que aquela frase que eu disse, se você viu uma criança com autismo, você viu uma criança com autismo, porque ela nunca é igual com a outra. Botem isso na cabeça de vocês que vocês vão entender o que é o espectro, tá bem? Só para finalizar, existem mais de 15 genes já descobertos que estão dentro do diagnóstico, né, do transtorno do espectro do autismo. Isso que a Claudiane falou em relação à questão genética, que ainda está a ser descoberta, é totalmente verdade, né? Embora a gente leia em muita literatura mais recente que 80% das causas do autismo é genético, os outros 20% 15% prematuridade, tá? Prematuro é o fator de risco altíssimo para autismo. E os outros 5% é o que, professora? São as síndromes, né? Por exemplo, hoje o doutor Sivan, a Adelina, que são os neuros que a gente tem mais contato,
diagnosticam muito hoje autismo na paralisia cerebral. Obviamente, porque você tem uma lesão cerebral que vai alterar, né, essa conformidade dessa poda neuronal. E existe também o fator genético, né, que é muito mais passado de geração em geração. Então, se você, por exemplo, pessoas com autismo que se casam têm 70, 60% de chance, né, de terem crianças com autismo, tá bom? Então, não é da água que as mulheres estão bebendo, tá? Não se pode pensar nisso. É realmente, até agora, se vocês me perguntarem a Glaudiane, Fabiane Glaudiane, o que é que a literatura traz hoje como explicação para esse aumento enorme de crianças com autismo? Genética e também porque melhorou o diagnóstico, a gente está estudando mais, né? Eu não estudei autismo na minha graduação há 26 anos. Hoje vocês têm, né, assim, a alegria, né? Eu digo a alegria porque vocês estão se especializando para cuidar bem das pessoas com autismo, de estarem aprendendo sobre autismo. A fisioterapia perdeu muito, né? Muito porque não abraçou o autismo, a gente não está na equipe mínima, por quê? Porque o Ministério da Saúde, a política de saúde para a pessoa com autismo, entendeu que por conta dos sinais e sintomas do espectro serem comunicação, interação social, transtorno de processamento sensorial e linguagem, não tinha porque o fisioterapeuta estar nessa equipe. Mas nós sabemos, né, tem extensionistas aqui que vivenciam e vivenciaram muito bem a unidade 2, né, colegas fisioterapeutas nossos, como a Glaudiane, né, entendem, né, que a fisioterapia, ela tem o que fazer e muito. Por quê? Porque se a criança não tiver uma síndrome ou uma paralisia cerebral que vem com a desordem motora, se for autismo puro, né, que é raro, né, a gente tem sempre autismo com TDAH, autismo com Down, autismo e por aí vai, né? Os distúrbios motores da criança com autismo são causados pelas alterações de processamento sensorial. Então, os fisioterapeutas vão deixar de entender que uma marcha em ponta é por um distúrbio puramente motor. Então, a gente vai discutir isso mais à frente, tá? E outra coisa importante é a questão dos neurônios espelhos, né? Que é muito importante nos primeiros anos de vida, para a gente, até 3 anos eu tenho noção do eu, para a gente ter noção do outro, inclusive a gente, quando criança, aprende por repetição, né? E por isso a importância de reconhecer o outro e repetir o que o outro faz. Isso na criança da primeira infância é importante para o desenvolvimento dela motor, mas também interação sensorial e afetividade. E o autista, né, a pessoa com autismo, tem esses neurônios espelhos alterados, tá bom? Pronto, Cláudia. Pronto. Pronto, como a Fabi já muito bem falou, né? Sobre as questões sensoriais e a equipe multidisciplinar. A gente vai agora para a questão da triagem do TEA, né? Então, é utilizado o MChat-R, né? MChat, ele é aplicado e pontuado como parte de uma consulta de rotina para avaliar o risco de TEA. Ele não é um questionário de diagnóstico, certo? Ele é um questionário de triagem mesmo para avaliar esse risco de a criança ter o transtorno do espectro autista. O objetivo dele é maximizar a acessibilidade, ou seja, detectar o maior número possível de casos para a TEA, né? De TEA. Ainda assim, há uma elevada taxa de falsos positivos, o que significa que nem todas as crianças elas podem obter uma pontuação de risco e serem diagnosticadas com TEA. Para resolver essa questão dos falsos positivos, eles criaram a entrevista de segmento.
o MChat ele foi modificado, né? Ele é um questionário online, autoexplicativo, de fácil aplicabilidade, e ele é composto por 20 questões. O antigo, ele era composto por 23 questões. Aí eles fizeram esse modificado para aumentar a sensibilidade. Ele Posso é falar, Cláudia? Pode sim, Fabi. Gente, assim, o primeiro instrumento que nós profissionais da saúde devemos aprender em relação ao diagnóstico precoce do autismo é o MChat, tá? Que a Cláudia assim vai brilhantemente trazer para a gente. O MChat, ele é um questionário que pode ser feito até pelos pais. Os pais podem acessar, né, Cláudia, e fazer. Aqui no Brasil, isso é um pouco complicado, porque pela questão de escolaridade, de entendimento. O MChat, gente, ele foi como o SARS-CoV-1 e 2, ele surgiu na China, viu? Então, então assim, os chineses, né? Lá tem uma incidência muito grande de criança com autismo, viu, gente, na China. Não sei se não me venham perguntar se é por conta da tecnologia, não é, porque 80% dos casos é genético, né? E aí o MChat veio para o Brasil, né? Ele primeiro foi feito na China, foi apenas o chat, que é a sigla, eu não estou lembrada o que é, mas depois eu mando para vocês. E depois ele foi modificado, quando ele chegou aqui no Brasil, ele foi traduzido e modificado. E agora tem a versão, isso, eu sou péssimo de data. E tem a versão mais atual, viu, gente? Que é essa aí que a Cláudia vai apresentar, viu? Mas é o padrão ouro para rastreio. Para rastreio, não é para diagnóstico. Eu fiz o MChat, encaminhei uma criança e ela é autista. Não, nunca diga isso, porque você não consegue diagnosticar com o MChat, tá? Pronto. Como a Fabi falou, né? Não é um instrumento para diagnóstico, ele é um instrumento utilizado para triagem de crianças entre 16 e 30 meses de idade. E aí ele tem o intuito de avaliar mesmo o risco para a TEA. Então, ele, através das pontuações, tem as classificações, né? Baixo risco, que vai ter uma pontuação total de 0 ou 2. E aí, essa criança, se ela tiver menos de 24 meses no momento da aplicação do instrumento, ela vai ter que repetir, né? Os pais ou os profissionais, como a Fabi falou, que pode ser utilizado pelos pais, ele terá que ser repetido aos 24 meses de idade dessa criança. O risco moderado vai ter uma pontuação total de 3 a 7. E aí, quando é classificado como risco moderado, tem que ser administrada a entrevista de segmento, que é o MChat-RF. E após essa aplicação da entrevista de segmento, se a pontuação for igual ou superior a 2, a criança pontua, né, pontua positivo na triagem, e aí ela deverá ser encaminhada para avaliação diagnóstica e para avaliação da necessidade de intervenção. No alto risco, a pontuação total é de 8 a 20, e quando é classificado em alto risco, pode dispensar a entrevista de segmento, né? Ou seja, não tem necessidade de fazer. E essa criança ela vai ser também encaminhada para avaliação diagnóstica e também para avaliação da necessidade de intervenção. Quer complementar alguma coisa, Fabi? Fabi? É porque eu estou aqui concentrada, eu estou prestando atenção na tua aula, viu? É porque o Lucas fez uma pergunta. Sim. E aí eu queria passar, ele diz assim, ó, gente, vocês sabem dizer se houve um aumento de casos de crianças com TEA? Aí fala que teve pouco contato no começo da faculdade, e ele percebe que uma mudança muito grande nos hábitos de vida, principalmente o uso demasiado das tecnologias, principalmente agora. Será que isso poderia ser um fator contribuinte?
Aí eu respondi assim, viu, Cláudio? Se você quiser Hum, complementar, ó, existem mais de 15 genes, tá? Associado ao autismo, certo? Inclusive, essas alterações desses genes são muito mais comuns nos fetos do sexo masculino, né? A gente, mulher, pela questão do estrogênio, a gente tem o estrogênio, ele protege, né, o corpo do feto feminino, né, de alteração nesses genes. Porém, quando ocorre essa ausência de proteção, né, na mulher, o autismo na mulher, quando ela acontece, é duas vezes, em alguns casos, mais grave do que na criança. Então, assim, como a gente diz assim, a menina não tem muito autismo, mas quando ela tem autismo e meio, entendeu? Mas assim, e tem 80% a deficiência intelectual também, né? Associada quando é na. Tipo, tem mais chances, né? é deficiência intelectual muito importante, ótimo. Sim. E aí, Lucas, assim, 80% genético, o uso de tecnologia somente não vai evoluir para autismo, a pessoa já nasce com autismo, já Uhum. nasce. E não existe cura. Por quê? Porque é uma doença genética, viu? Então, assim, associar causa do autismo como o uso demasiado de smartphone, de tablet, de televisão, de não sei o quê, é equivocado, tá? Uhum. Às vezes a criança vai apresentar, por exemplo, o meu sobrinho, desde 6 meses, a gente, né? Antes disso, a gente tinha porque assim, um olhar diferente. A criança com autismo, por mais leve que ela seja, ela tem um olhar diferente. Entende, gente? Por isso que tem um pesquisador brasileiro nos Estados Unidos que ele está patenteando, né, uma máquina que avalia, logo que a criança nasce, se ela tem autismo ou não, só pelo olhar. Eu não sei, não me pergunte como é que ele vai fazer isso, mas eu só sei, eu estou reproduzindo aqui a fala de um neurologista que deu uma palestra, só pelo olhar, tá? Porque esse trabalho dele está debaixo de sete chaves, entendeu? Mas assim, a criança que nasce, foi diagnosticada depois de 2 anos, 3 anos, 7 anos, né? Que é um diagnóstico tardio. Então ele evoluiu para autismo no decorrer da vida dele? Não, gente. Ele nasceu com autismo, ele tá entendendo? E ele foi diagnosticado ou tardiamente ou precocemente. A ideia hoje é diagnosticar antes dos 3 anos de vida. Nos Estados Uhum. Unidos, eles querem diagnosticar no primeiro ano de vida. Embora os casos leves a gente não consiga fazer isso, porque as crianças têm uma alteração aqui, outra aqui, aí fica a equipe, não, vamos esperar um pouco, vamos esperar. Na dúvida, gente, eu digo como a minha cunhada, ela uma vez, ela repetiu para mim, Fabi, o que importa para mim, o diagnóstico vai importar? Vai, porque, de certa forma, as políticas públicas já tem muito acesso à questão social, o pessoal do serviço social deve saber isso, mas teve risco, fez o MChat, deu risco, mande para intervenção, não perca tempo. Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Cláudia, em relação ao que o Lucas falou, né? Que as pessoas ligam muito à questão do uso do smartphone, tablet, para evoluir para autismo. Isso é erro, tá? É. Isso é erro, viu? Eu posso continuar, Fabio, falando do MChat? Pode? Tá. Aí, assim, como eu falei, né, tem essas três formas de classificar: baixo risco, risco moderado e alto risco. E para todos os itens, exceto os itens 2, 5 e 12, a resposta não indica risco de TEA. E para os itens 2, 5 e 12, a resposta sim indica risco de TEA. O seguinte algoritmo, ele maximiza as propriedades psicométricas do MChat-R, né?
Aí, como a Fabi falou, que o pai e a mãe, ele pode fazer, né, o preenchimento desse instrumento e pontuar o instrumento de acordo com as instruções. Se a criança, ela pontuar positivo, escolha os itens, ele vai escolher os itens da entrevista de segmento com base nos itens em que a criança falhou no MChat-R. E apenas os itens que a criança falhou inicialmente, eles serão necessários serem administrados para a entrevista completa. Aqui é o MChat modificado, né, o MChat-R, as questões, né, as perguntas que são voltadas para a família, e aí a resposta é sim ou não. E aí ele diz que quando dá baixo risco, né, que a mãe e o pai ou o profissional ele vai ter que aplicar a entrevista de segmento de risco, ele só vai perguntar as perguntas que falharam aqui no primeiro questionário, né, no primeiro anexo. E aqui é a entrevista de segmento de risco, que tem as mesmas perguntas do MChat-R, só que é uma forma mesmo de maximizar essa triagem. Então, ele reaplica para poder realmente ter a certeza que o pai respondeu de forma coerente àquela pergunta. É composto pelas mesmas perguntas. A única coisa que vai mudar aqui é passar ou falhar. Aí tem disponível na internet como é que você deve fazer essas pontuações. Se os pais não entenderem a questão, você não vai perguntar passa ou falha para esse segmento, né, para essa entrevista de segmento. Você deve colocar sim ou não, para ficar mais fácil. Às vezes você precisa desmembrar a pergunta para poder ter um maior entendimento pela família, né? Isso se o profissional estiver fazendo a entrevista. Glaude, Diga. lê aí, por favor, alguns itens de perguntas, assim, aquelas que são mais importantes, né, para realmente chamar atenção. E aí eu também queria falar outra coisa que aconteceu no posto, mas aí eu queria que tu lesse um pouquinho, tá bom? Tá. Vamos ver aqui. Essa é a questão 8, que vai muito para a questão da interação social, né? Se a criança ela se interessa por outras crianças. Aí ele pergunta, por exemplo, sua criança observa outras crianças, sorri para elas ou aproxima-se delas? Aí os pais eles vão dizer sim ou não. Deixa eu ver outra aqui. Essa primeira, A Glaude, primeira também, né? Se você apontar. apontar para qualquer coisa do outro lado do cômodo, sua criança olha para o que você está apontando, aí ele dá o exemplo. Se você aponta para um brinquedo ou um animal, sua criança olha para o brinquedo ou animal? Aí ele vai apontar, né? Vai responder sim ou não, se ela olha para o brinquedo ou se ela olha para o animal. Outra questão interessante, Deixa eu assim, ver. Sim, deixa eu ver. sua criança brinca de faz de conta? Qual é a ideia da criança com autismo? A gente sabe que no período de desenvolvimento da gente, nós somos A 3. sensório motor, operacional concreto, né? Concreto e simbólico. O autista, ele não sai do concreto, é aquela velha história. É preto ou branco, não existe o cinza. Uma das coisas que eu gostaria de falar aqui, Glaude, é que hoje existe uma lei que regulamenta e obriga o pediatra da unidade de saúde do setor privado que ele utilize o MChat-R para triagem obrigatória de TEA. Se ele, pelo menos, existem 3 questões importantes que a gente não pode deixar de observar nos primeiros 6 meses de vida numa criança. Primeiro é o sorriso social, que é um sinal de interação com o outro, com 2 meses. Segundo, o estranhamento,
né? Que é a síndrome da angústia, né? Uhum. A síndrome da angústia do desaparecimento materno, né? A criança, a mãe sai, ela acha que a mãe nunca vai voltar, e outra coisa é o estranhamento, a criança se estranhar com a pessoa que não é do ciclo social dela, o que o natural entre 6 e 8 meses é ela demonstrar esse estranhamento. E o terceiro, com 1 aninho, né, é o apontar. Então, são 3 sinais importantes. Não sei usar o MChat, mas pelo menos tem que saber questionar esses 3 sinais, né? Investigar. Pronto, Cláudia. Ah, essa 12 também, né? É importante, né, Fabi? Da questão dos ruídos, né? Do dia a Sim, dia. sim, sim. Pois é. Aí vamos para o diagnóstico, né? Pode continuar, viu? Tá. Como a gente sabe, o diagnóstico do TEA, ele é clínico, né? Não tem nenhum, assim, exame de imagem que possa ser feito atualmente, né? Acredito que tenha pesquisas, né, Fabi, voltadas para isso, mas até hoje não tem, assim, um diagnóstico de imaginologia, né? O diagnóstico Não, é não. puramente... Não? Eles pedem o quê? O diagnóstico é puramente clínico, clínico, Tá. clínico, Mas com eles pedem equipe de multi. imaginologia para descartar alguma Pede. coisa, né? Eles pedem eletro, né? Uhum, Aí, assim, porque depende, convênio, SUS, sim, né? Porque sim. o SUS, né? Eles pedem um eletro, muitas vezes eles pedem uma tomografia, né? Se for prematuro ou Down, né? Essas síndromes, eles pedem, né, às vezes, ressonância, mas o cérebro está lá, se for uma criança com autismo, puro, tá lá, tudo direitinho, os Contato, exames né? dão normais, Isso. viu? Pois é, aí o diagnóstico é feito, né, através desses prejuízos na área da comunicação e socialização e associados aos interesses restritos e repetitivos. É feito também uma anamnese, que busca informações detalhadas, que aí é colhida através dos pais ou cuidadores dessa criança, para saber mais como é o cotidiano dessa criança. E é feito também exame físico e psíquico e complementa, que é para complementar esse diagnóstico, né? Aí eu quis colocar aqui, eu acho que a Fabi pode até falar melhor essa parte da CID-10. Pode, Fabi, falar um pouquinho sobre? Sim, posso. Bem, gente, o autismo, se você acessar Classificação Internacional de Doença, versão 10, existe uma versão 11, mas ainda não foi colocada, né, para a sociedade em geral, né? Inclusive a sociedade médica utiliza ainda o CID-10, certo? No CID-10, você vê o quê? A sigla F84, que está dentro, né, do Transtorno Global do Desenvolvimento, TGD, e aí você vai vendo a estratificação desse código, sigla não, código, do código F84 em vários não é, eu não posso dizer que são subtipos, tá? Porque aí, Subclassificações, né, Fabi? exatamente, porque assim, é, o, o que é que você tem hoje? Antigamente você tinha autismo com várias, né, com vários estratificações. Hoje não. F84.0, autismo infantil. E aí vocês vão ouvir muitos profissionais dizendo assim, ó, é leve, é moderado, é Uhum. grave, certo? Tem associação com alguma síndrome ou algum transtorno psíquico, que a gente sabe que existe associação não só com paralisia cerebral, com síndromes, né? Mas também a gente tem muita criança que, inclusive, não foi diagnosticada ainda. Autismo e psicose, autismo e esquizofrenia, por isso a importância de se ter um psiquiatra na equipe multi
da pessoa com autismo, entendeu? Lá no NUTEP, quem faz esse diagnóstico também psíquico é o doutor Lucivan, mas sempre existe a psiquiatria da UFC e ele sempre chama, né? Tem a doutora Ionésia, que é psiquiatra, e ele sempre pede, como é que se diz? Solicita, né, diagnóstico dela também. Aí nós temos, se vocês forem no CID-10, vocês vão ter a descrição de cada autismo infantil, o que caracteriza. Aí ele vem dizendo, ele vem dizendo bem direitinho. E no DSM-4, tá? No DSM-4, vocês vão ver as características bem direitinho do que é um autismo leve, do que é um autismo moderado e o que é um autismo grave. Porque, assim, eu falei de quê, né? Eu falei do autismo infantil, o autismo atípico. O que é isso? O autismo atípico é quando ele vem, por exemplo, uma psicose infantil atípica, que aí ele tem sinais do espectro, certo? Ele está dentro do espectro autista, mas ele tem uma associação com a psicose, com o retardo mental. Só que aquele retardo mental não é aquele retardo mental da criança com Down, mas é aquele retardo mental com características autísticas, certo? Aí você tem a síndrome de Rett, que é uma outra classificação que é uma doença muito grave, é as crianças com síndrome de Rett. Elas têm o autismo como comorbidade, né, Glaude? Isso. Uhum. Não é porque, assim, eu posso ter o autismo como condição de base na minha vida, certo? E ter uma psicose, e ter uma esquizofrenia. Como eu posso ter uma síndrome de Down e ter uma comorbidade que é o autismo? No caso, a síndrome de Rett é uma doença genética gravíssima, tá? E a criança ela apresenta um atraso intelectual muito importante, é extremamente agressiva, muito agressiva, tem convulsões, né? Não de difícil controle, mas são crianças que têm diagnosticado epilepsia, tá certo? E assim, o que mais chama a atenção da síndrome de Rett é a agressividade, a ponto de muitas vezes a criança precisar ser retida, né? Tinha uma criança na época que eu fazia estágio, né? 1900 época do século XIX, XX praticamente, né? Final do século XIX, com início do século XX, tô brincando. Mas era uma criança assim, que a mãe dizia que trancava ela no quarto para poder fazer as coisas dentro de casa, né? E porque ela não conseguia. E assim, o quarto praticamente só tinha um colchão, porque ela era muito agressiva, ela se mordia, ela se machucava, né? Aí nós temos o outro transtorno desintegrativo na infância, que é outro tipo de classificação, né? Que esse outro transtorno desintegrativo não é autismo, é só para que vocês entenderem que dentro dos transtornos global de desenvolvimento, tem o autismo infantil, que pode ser leve, moderado, grave, o autismo atípico, que é a psicose, que é o deficiência intelectual, tem a síndrome de Rett, tem outros transtornos desintegrativos da infância, aí vem o TDAH, né, que é a hiperatividade, déficit de atenção associada a retardo mental, e movimentos estereotipados, que são movimentos desorganizados, e a síndrome de Asperger, né, que antigamente ela estava dentro do autismo, e se dizia muito, né, que a síndrome de Asperger é um autismo leve. Não é, gente, o autismo leve é uma coisa, e a síndrome de Asperger, ou Asperger, né, como as pessoas chamam,
é outra coisa. O Asperger, ele é muito mais funcional do que, às vezes, até do que uma criança com autismo leve, porque ele tem uma linguagem rebuscada. O Asperger, ele é extremamente funcional, ele estuda, ele faz faculdade, ele trabalha. Tem gente hoje que nunca foi diagnosticado. Já o autismo leve, não, ele pode ter um déficit de atenção, entendeu? Ele tem uma dificuldade de aprendizado, ou ele pode ter uma hiperatividade, ou um transtorno psíquico, tá certo? Ele pode ter uma hiperlexia. O que é uma hiperlexia? Se eu pegar um livro, eu vou começar a ler o livro, mas assim, é aquela leitura que você não vai ser uma leitura funcional, né? A criança começa a ler e lê assim como se fosse um robô, sem ter a noção das palavras. Então, o autista, tanto o autismo leve, né, principalmente, ele pode ter, e o moderado ou a mesmo grave, ele pode ter essa hiperlexia, viu? Agora, dislexia nunca é associada ao autismo. Se vocês ouvirem dizer, o fulano tem autismo e ele é disléxico, essa pessoa está totalmente desorientada, porque o autismo, ele nunca vem associado à dislexia. Ele é hiperléxico, porque eles gostam muito de foco, entendeu? Por exemplo, quem assiste aqui The Good Doctor sabe aquele médico, né, The Good Doctor, ele é autista de altas habilidades funcionais, que é diferente do autismo infantil leve e do Asperger, porque ainda existe essa classificação. Autista com altas habilidades funcionais. Quem era? O Messi, jogador de futebol da Argentina, é um simples jogador de futebol, né? Aquele compositor, meu Deus do céu, Beethoven não, Mozart, né? Autista de alta habilidade funcional. Aquele que morreu da maçãzinha, Steve Jobs, o Einstein, todas essas pessoas eram, né, autistas com altas habilidades funcionais, né? Porque eles querem o quê? Foco. Então, isso que a Claudiane colocou aqui é só para a gente ter uma ideia de que como é que está sistematizado e classificado o autismo dentro dos transtornos globais do neurodesenvolvimento, tá bom? É só para que vocês tenham essa ideia aí. Pronto, Cláudia. Pronto, né? Pronto, aí eu também quis colocar a classificação do CID-10, né? Ou do CID-11, que foi, como a Fabi falou, que ainda não está em uso, né? Ainda não entrou em vigor o CID-11, né? Mas ela já foi proposta pela Organização Mundial da Saúde, porque aí ela já classifica como transtornos do espectro do autismo, e já não mais como transtornos globais do desenvolvimento. E aí, da mesma forma que o CID-10 tem as subclassificações, o CID-11 também tem. Certo? Que são essas que eu coloquei só mais para vocês ficarem sabendo mesmo. Inclusive, Cláudia, esse do CID-11, ele está bem certo. mais parecido, assim, ele está bem mais próximo do DSM-5, que é o diagnóstico de saúde mental, que aí você vê o quê? Você vê um código, aí você tem o quê? TEA, sim. E esse TEA como? TEA. Tem deficiência intelectual? Não tem. Uhum. Tem linguagem funcional? Não tem. Né? Tem, por exemplo, tem características aqui, por exemplo, no DSM-5 ele fala de os déficits persistentes na comunicação social, na interação social, se a criança tem reciprocidade socioemocional, se ela tem comportamento comunicativo não verbal, porque às vezes a criança é não verbal, mas ela consegue se comunicar. Se ela tem dificuldade ou não de ajustar o comportamento para se adequar a contextos sociais, se tem padrões restritos e repetitivos de comportamento, esse comportamento é comportamento social? Não, comportamento motor também. Muito aquele flap. Gente, o autismo, ele usa muito o corpo dele para se regular.
tanto o Elis perguntou na questão da estimulação, mas às vezes o corpo dele é uma regulação. A gente que é neurotípico, né? Até agora, né, 48 anos, sou considerada neurotípico, não sei daqui um minuto para frente. Mas, por exemplo, tem dia que você está ansioso, você rói a unha, tem dia que você é ansioso, você vai puxando aquelas pessoas que puxam o cabelo, que faz isso aí, gente, é como se fosse uma autorregulação pela sua ansiedade, né? Tem gente que vomita, tem gente que tem síndrome do intestino irritável. Então, tudo isso, gente, são regulações corporais. Por quê? Porque quando a mente cala, o corpo fala. Né? É. O nosso corpo é espelho da nossa alma. Pode falar, Glaude, não deixe mais tu dar aula, desculpa. Não, que é isso. Pronto, aí como a Fabi falou, né? Ele classifica os diferentes tipos de TEA, né? O CID-10. Ele classifica, na verdade. Aí a gente vai para o DSM-5, né? Que é ele usa critérios diagnósticos essenciais, que é o critério A, que é isso que a Fabi falou, né? Déficits de persistentes na comunicação social e na interação social. E o critério B, padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou atividades. São os critérios diagnósticos essenciais classificados pelo DSM-5. E aí aqui é um print do manual, né, que ele vai abordar esses critérios diagnósticos. O critério A, como eu falei, e aí é dividido em A1, A2 e A3, e aí ele vem especificando, né, como é que acontecem esses déficits na comunicação social e na interação social. Tem o critério B, que é relacionado aos padrões restritos e repetitivos de comportamento, e aí ele classifica também como B1, B2, B3 e B4, e aí ele vai definindo, né, cada critério desse. E tem além dos critérios essenciais, o A e o B, tem o C, o D e o E, que ele vai se basear na gravidade dos prejuízos na comunicação social e nos padrões restritos e repetitivos de comportamento. Aí eu quis só desmembrar um pouco para falar dos déficits na interação social. Quais podem ser esses déficits, né? Esses déficits. Pode ter um déficit na incapacidade ou dificuldade de iniciar interações com outras pessoas. Vai ter um déficit também no engajamento, em conversas, em compartilhar emoções e vai ter essa falta de contato visual nessas interações, como a gente já vem abordando, né, ao decorrer da aula. Esse engajamento de conversas também é porque, assim, o TEA, ele tem como é que eu posso dizer? Um interesse restrito por algum determinado tema. Né, Fabi? Eu não sei se a senhora concorda, mas eu vi Não que é foco, né? isso, foco, Como eu falei daquele. Isso, isso, é foco. É porque ele é concreto. Né? isso. Gente, assiste aquele, porque quem tem acesso, claro, o Google Play, pronto, atípico, né? O Lucas está falando aí. Na Netflix. A criança com autismo, eu falo muito de criança, tá, gente? Mas já tem muito idoso com autismo. É aquela questão assim, são pessoas altamente, como é que a gente pode dizer, inocentes. Isso. Eles não entendem as linguagens subliminares, assim, que a gente procura falar. Então, são pessoas passíveis de sofrerem bullying. E tem mais, eu li um trabalho sobre risco para suicídio em autistas, viu? Risco para suicídio, olha que coisa, né? Aí, por exemplo, autista de alta habilidade funcional, o médico, né, do The Good Doctor, ele é um exímio médico que diagnostica ali o problema na hora, né? Então, eles têm alguma habilidade, ele tem, tá? E também tanta coisa de autismo, gente, que a gente, mais fosse falar, era uma.
E outra coisa importante é que eles têm, muitos têm apego a objetos inanimados, né? Sim. Tem uns que têm apego à pessoa, mas outros têm apego a objetos inanimados. Exatamente, Lucas, ele ama pinguins. Isso, E tudo, se você, e eles são assim, você está falando, ele está falando sobre pinguim. Aí você muda o foco, ele não Isso. termina, ele continua, né? Pode falar. E aí prejudica esse engajamento também nas conversas, né? Em grupo, digamos assim. Pensando no adolescente, né? Glaucio tá aí? Oh, Ah, tô. tá. Não, eu digo assim, pensando assim no adolescente, né, com TEA, ele vai ter esse prejuízo, né, na interação com outros adolescentes, por conta desse foco que ele tem. Mudou a conversa, ele não vai conseguir mais interagir, digamos assim, né? Um exemplo. Exatamente. Clau, não sei se eu posso Oi, interromper aqui, pode? mas Claro, gente, é pra gente conversar, viu? esses dias eu tenho um afilhado que é autista e ele fez 15 Uhum, anos agora. É incrível como, quando eles vão crescendo, a gente vai notando que fica cada vez mais notório, né? Ele sempre fala os mesmos assuntos, ele é fanático por Lego. Ele sabe tudo de Lego. Aí ele sempre só fala com a gente a respeito do Lego. A vida dele é aquilo ali, só o Lego. E assim, a gente vai vendo que cada vez mais vai ficando assim, notório quando a gente vê adolescentes, né, assim, da mesma idade, ele já se torna bem diferente, porque quando ele era pequeno, a gente não era tão nítido, sabe? Mas agora que uhum. ele vai crescendo, a gente vai ficando cada vez mais notório, sabe? Ele teve um diagnóstico bem tardio, ele foi diagnosticado só com 10 anos. A mãe dele, inclusive, terapeuta ocupacional, foi. Mas, assim, a gente achava que ele tinha só o TDAH, que ele era. Assim, que a gente via ele com outras crianças, ele corria, ele brincava, jogava futebol, mas você percebia, quando você sentava e olhava, você sabia que ele jogava futebol, mas ele não entendia o objetivo, Uhum. né? Assim, a gente via ele jogando, só que eu parava para perceber, ele não entendia para onde ele tinha que chutar. Ele imitava outras crianças jogando, ele estava jogando, mas ele não entendia o que ele estava fazendo de fato, né? Aí, quando ele tinha 10 anos, ele começou a arrancar o cabelo. Aí a mãe começou a achar estranho, aí foi investigar. E assim, aí foi vendo, ele é muito ansioso quando sai da rotina dele, aí piora, né? Assim, é bem difícil. Aí eu me lembrei que estava falando agora, né, por preferência, realmente ele tem essa preferência, né? Assim, fala dos mesmos. Exatamente, ele tem as preferências, como a Fabi falou, o foco, né? Exatamente. Pode Nessa continuar, dificuldade. Glaucio. Tá, estão ouvindo? Dá para ouvir, né? Pronto. Pronto, Pronto. agora tá. Aí eu quis colocar só alguns pontos dos prejuízos na comunicação social. Vai ter dificuldade quanto aos aspectos verbais e não verbais da linguagem, como já foi falado, né? Apresentar prejuízos na comunicação social recíproca pelo uso literal da linguagem. Um exemplo é que eles não entendem metáforas, né? O TEA. Se você falar pedra no sapato, ele vai entender que realmente tem uma pedra dentro do sapato. Ele entende tal qual o que está sendo dito. Se você disser, fulano tem uma pedra no sapato, aí ele olha para o seu sapato ou para o sapato do fulano, ou para o dele. Exatamente. Dificuldade de compreensão da fala, dos aspectos não verbais da comunicação. E vai ter ausência ou atraso da linguagem, né? Pode ter a ausência da fala e até atraso na linguagem, que é bem percebido, né? Com relação aos padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou atividades.
Aí vai vir os movimentos estereotipados, uso excessivo ou incomum de determinados objetos, fixação por determinados assuntos, né? Como a gente já discutiu, e quem foi que falou? Foi a Jaciara, foi? Não, não Não, entendi. a Gabi. A Gabi, né? Pronto, como a Gabi falou, né? Essa questão da fixação por determinados assuntos, né? Que ela deu o exemplo. Vai ter essa fala repetitiva, né? Que é a ecolalia. Insistência em padrões de rotina e resistência a mudanças, né? São super resistentes a mudanças e eles têm realmente esses padrões de rotina que eles devem seguir, eles seguem, né? A gente vê até Glaude. nesses... Fale, diga. Não, termina, que aí eu queria falar uma coisa. Uhum. Não, a gente vê até no Atical, eu assisti algumas temporadas, e ele realmente ele apresenta, né, o ator, esses padrões de rotina. Sim, sim, eles são extremamente engessados. Se Isso, acontece uma coisa diferente, aí eles ele se já muda, já desorganizam, aí acontece, aumenta a ansiedade. Inclusive, Cláudio, tem uns pacientes que, porque existe muito autismo associado à epilepsia, tem uns que quando eles se desorganizam a tal ponto que eles desencadeiam uma crise epilética, viu? entendi. E tem... Outra coisa, diz, Maria. Não, pode dizer. Outra coisa que foi uma coisa que eu observei muito no meu sobrinho, né? Eu tenho um sobrinho de Uhum. 7 anos, gente, para quem não sabe, com autismo. Ele não mora aqui, mora em São Paulo. É o meu querer. E aí eu digo, uma das coisas que mais me chamou a atenção quando ele começou a falar, ele nunca dizia o pronome eu. Ele dizia sempre a terceira pessoa. Miguel, que é isso, Miguel. E agora assim, ele tem 7 anos, vai fazer 8 agora em agosto. E só agora, do final do ano pra cá, ele começou a dizer o eu, viu? Pode Uhum. falar, Cláudia. Não, eu vou continuar. Não, eu ia só dar um exemplo dessa questão das mudanças, né? Deles terem resistência à mudança. Tem um colega que ele tem um filho com TEA, né? E aí, devido à pandemia e o isolamento social, ele tá em casa, né? Desde quando começou isso. E ele estava dizendo que ele estava apresentando quadros de ansiedade devido a isso. Porque ele não tá indo para a escola, né? Então, quebrou todo esse padrão de rotina dele. E como eles têm essa resistência a mudanças, isso vai interferir, né, de forma negativa na vida deles, né, na vida deles. Então, ele estava até apresentando, Fabi, e os outros que estão escutando, ele estava se mordendo, sabe, por conta disso. Dessa Sim, ansiedade dele estar tão grande que ele estava, tipo, se automutilando, né? Cláudia, imagina aí, porque assim, tem criança que está continuando o tratamento, né? Lá no Sim, NUTEC, na unidade sim. 2. Uhum. Mas aqueles que pararam desde sábado, né? Ou desde março, quer dizer, É, o quanto assim, como é que eles vão vir, né, depois que esses pais estiverem mais seguros para trazer essas crianças para o NUTEP? Imagina aí, exatamente. né? Esse caso, né, do filho dele, ele não faz parte como é que eu posso dizer? Ele não está mais nos atendimentos, né? Não está mais na intervenção, porque ele já é adolescente e achou-se assim, não achou necessário que ele continuasse, mas aí, por conta dessa mudança que teve, né, nesse cenário que a gente está vivenciando, o pai dele estava até pensando em retornar, né, retornar com os atendimentos dele por conta desses quadros de ansiedade que ele está apresentando e dessas mordidas, né, que ele começou. Aí você vê quantos não devem estar em medicações para controlar esses sinais, esses Sim, sintomas, né? Sinais e uhum, sintomas psíquicos, psíquicos, né? exatamente. Aí, pessoal, o DSM-5, ele também vai classificar os níveis de gravidade.
E aí ele separa o critério, ele separa a interação e comunicação social e ele vai classificando, né, com níveis de gravidade. E aí tem o nível 1, que é aquela criança que necessita de suporte, e ela apresenta um interesse diminuído nas interações sociais e tem dificuldade em iniciar contatos com outros, né, com outras pessoas, principalmente ao tentar fazer amizades. Aí, em conversas, o autista desse nível, ele pode dar respostas atípicas ou não conectadas com o assunto, que a gente já discutiu aqui, e até parar de responder, né? Então, ele é classificado como nível 1. O nível 2, ele vai necessitar de suporte considerável. Nessa parte do espectro, o autista ele já demonstra déficits marcantes na conversação, com respostas reduzidas ou consideradas atípicas. As dificuldades de linguagem são aparentes, mesmo quando a pessoa tem algum suporte. Ou seja, é mais nítido, né, o nível 2, ver essas dificuldades da linguagem. E a sua iniciativa para interagir com os outros é limitada. No nível 3, ele vai necessitar de suporte muito considerável e é um indivíduo de baixo funcionamento, apresenta dificuldades graves, né, no cotidiano e tem uma resposta mínima às interações com outras pessoas. E a iniciativa própria de iniciar uma conversa é muito limitada. Quer complementar alguma coisa, Fabi, com relação aos níveis de gravidade? Não, tranquilo. Eu só queria dizer que, assim, essa parte aí do DSM-5 ficou muito bom, gente, para critério de diagnóstico também, para pesquisa, viu? Porque a gente consegue ter, assim, separar melhor os níveis e, por ser um espectro, é muito difícil, gente, a gente ter uma amostra homogênea, tanto para intervenção quanto para parte de pesquisa mesmo, viu? Mas ficou muito bom o DSM-5. Pronto, aí ele também separa, né, os níveis de gravidade por comportamento restrito e repetitivo. E aí, o nível 1, ele também vai necessitar de suporte, né? E aí, por causa desse foco intenso, como a gente já discutiu, a criança ou adulto autista nesse quadro costuma ter dificuldade para a troca de atividades, por conta do foco dele, né, em determinadas atividades. A independência acaba sendo limitada por problemas com organização e planejamento. Aí, o nível 2 necessita de suporte considerável. Os comportamentos atípicos, eles vão interferir no cotidiano dessa pessoa e, em grande parte, na variedade de ambientes e acontece com frequência suficiente a ponto de serem óbvios para observadores casuais. Ou seja, vai ser nítido, né, essa dificuldade dele. O autista, ele chega a apresentar aflição para mudar o foco ou a ação, nesse nível 2. No nível 3, vai necessitar de suporte muito considerável, e aí ele classifica, né, como aquele indivíduo que tem uma dificuldade extrema de lidar com mudanças, no geral sentindo grande aflição quando precisar trocar de atividades, e os seus comportamentos repetitivos, eles vão interferir marcadamente em todas as esferas da sua vida. E aí, falando um pouco de... Glaude. Oi. Glaude, Oi. tem uma pergunta. Certo. O Elísio fez uma pergunta ótima. Tem uma janela para a realização do diagnóstico? Ou pode ser diagnosticado em qualquer momento da vida? Assim, como a gente já discutiu, pode ser diagnosticado em qualquer momento da vida, só que o importante é que seja diagnosticado antes dos 3 anos de vida, né? Para aproveitar as janelas de oportunidades. Certo? A Sociedade Brasileira de Pediatria, ela fala bastante isso no manual. Estão me ouvindo?
Às vezes fica cortando, mas agora tá tranquilo, viu? Mas a Mas gente deu para entender? escutou a resposta. De Elísio, entendi, entendi. Entendeu, né? Gente, O ideal até os 3 primeiros anos de De vida, vida. viu, Elísio? Isso. Porque aí você aproveita a primeiríssima infância, que é aquele período que você vai do desenvolvimento, desde o reflexo até a linguagem. Mas o ideal é a gente Cortou, Fabi. diagnosticar. O ideal é diagnosticar assim que nasce, mas o Ministério recomenda que seja o diagnóstico precoce realizado nos 3 primeiros anos de vida. Os Estados Unidos, eles estão diagnosticando mais cedo do que a gente, né? A criança com 1 ano, 2, eles conseguem diagnosticar. Inclusive lá, eu esqueci o nome, é a Luciana Rodrigues que sabe, é uma cidade dos Estados Unidos, eu não vou perguntar ela porque ela está numa reunião agora, mas é uma cidade que ela é referência no mundo, eu boto depois no grupo, me cobra. Ela é uma cidade americana referência no mundo para autismo, viu? Lá tem as pesquisas de ponta mesmo. Vou já cutucar ela aqui para ver se ela me responde. Pronto, né? Aí falando agora sobre a intervenção precoce. A intervenção precoce, ela é padrão ouro, né, para o tratamento, né, do TEA. Ela é iniciada logo após a suspeita ou imediatamente após o diagnóstico da equipe interdisciplinar. E o que é essa intervenção precoce, né? Ela vai ser definida como um conjunto de modalidades terapêuticas e aí vai visar aumentar o potencial do desenvolvimento social e de comunicação dessa criança, proteger o funcionamento intelectual, reduzindo danos e melhorar a qualidade de vida e dirigir competências para a autonomia dessa criança. Aqui são algumas modalidades terapêuticas colocadas pela Sociedade Brasileira de Pediatria, certo? Eles citam o modelo Denver de intervenção precoce para crianças autistas. E o que é o modelo Denver, né? Ele é feito através da estimulação intensiva e diária baseada em análise do comportamento aplicada à aba, e aí visa promover essas interações sociais positivas e naturalistas. É utilizado Gente, também... Oi? Cláudia deixa claro que não é aquela avaliação do Denver, viu? Isso, não é a avaliação do Denver, É gente. uma metodologia de intervenção Isso. baseada principalmente na parte social e espontânea da criança, que é diferente da aba, viu? Que tem muito aquela questão do reforço positivo, né? Isso. Aí tem a estimulação cognitivo-comportamental, baseado em ABA, né? Que é um programa comportamental amplamente utilizado e reconhecido, que aí ele visa, né, desenvolver essas habilidades sociais e comunicativas dessa criança, ao lado da redução de condutas não adaptativas, partindo de estratégias de reforço. É utilizado também o coach parental, que são as orientações familiares e treinamento dos pais, que visa o manejo do comportamento dos cuidadores, a adequação de rotina e corresponsabilização para a estimulação. Comunicação suplementar e alternativa, que aí vai a partir do uso de sinais, gestos e símbolos e figuras, como o PEC, Sistema de Comunicação por Troca de Figuras, em autistas não verbais. Tem esse método TEACH, que é o tratamento e educação para crianças autistas e com prejuízos na comunicação. Ele é muito utilizado no campo da educação, né? E ele vai implicar na estruturação do ambiente pedagógico terapêutico dessa criança. E vai estabelecer, né, rotinas e planejamento da sequência e duração dessas atividades nesse ambiente pedagógico. E tem a terapia de integração sensorial, né, que já foi falada.
essa terapia, né, de integração sensorial, ela vai trabalhar, né, nessas alterações do processamento sensorial, certo? Que é utilizada pela terapia ocupacional. Tem um tratamento medicamentoso que vai ser utilizado no sintoma-alvo, né? E aí vai partir da indicação farmacológica para esse sintoma-alvo, como, por exemplo, a agitação e irritabilidade, né? Eles geralmente prescrevem a risperidona e o aripiprazol. Para desatenção ou hiperatividade, é utilizado o metilfenidato e a tomoxetina. A automutilação, utiliza-se a clonidina. E para os problemas de insônia, a melatonina, né? E aí, tem visto que o uso da melatonina, né, nesses pacientes com TEA, tem sido associado a melhores parâmetros do sono e resultados adversos mínimos e melhor comportamento diurno. E aí a gente vai falar um pouco agora da questão da Covid-19 e TEA, né? Teve uma nota de alerta colocada pela Sociedade Brasileira de Pediatria, que ela diz que as crianças com TEA, elas não fazem parte da população de risco para essas complicações e mortes por Covid-19. Aí ele também aborda lá, nessa nota de alerta, que eles retiram, né, exceto aquelas que já possuem alguma comorbidade, né, clínica associada ao TEA, como diabetes, alterações imunológicas, outras doenças crônicas prévias. E eles também falam que elas possuem, né, podem possuir um risco aumentado de contágio em função da hiperreatividade sensorial que elas apresentam, como exploração pelo olfato, cheirar, colocar na boca e tocar objetos. Devido a essa exploração sensorial aumentada, eles podem, né, ter um risco aumentado de contágio devido a isso. Fabi? Tô aqui, tô ouvindo. Ah, tá todo mundo, porque ficou todo mundo calado. Não, é porque eu tô esperando você terminar, porque a Kétila tem uma pergunta. Ah, tá Viu? bom. Tá certo. E como a gente já abordou também, eu até citei o exemplo, né? Vai ter essas mudanças de rotina impostas, né? Por esse isolamento social, por essa quarentena, esse convívio, né, íntimo dessas famílias no mesmo ambiente, que às vezes esse ambiente ele pode ser muito restrito, né? E isso vai causar esse sofrimento adicional, né, nessas crianças. Também eles correlacionam a intensificação de hábitos, né, de higiene, que não pode ser compreendido por essas crianças, né, como essa lavagem das mãos excessiva, uso do álcool em gel, uso de máscaras, né, e a quebra na rotina também das terapias, como a gente já também falou aqui, né, eles vão... Pensa fazer esses meninos a máscara. Pensa. Pois é, exatamente. Essa quebra, né, da rotina das terapias, elas estão diretamente relacionadas com a exacerbação dos sintomas comportamentais dessas crianças. E aí tem vários, eu acho que postaram até no grupo do PAD, um material como explicar para essas crianças o que está acontecendo, também a questão do uso da máscara, né? Como incentivar essa criança. Acho que postaram uns materiais. Postaram. Postaram, né? Porque aí tem que ser uma forma diferente de explicar para essa criança, né? Tem que ser uma forma segmentada, tem que mostrar através de pistas visuais, né? Talvez por vídeo, ou então imprimir mesmo essa imagem e montar um quadro para poder explicar para elas o que é que está acontecendo e também explicar essa questão da utilização da máscara. Isso. Tem que ter todo um trabalho, né? Não é uma criança que vai compreender de uma forma mais complexa, né? E Tem que ser uma assim, forma simples e direta para poder elas compreenderem. Isso. Nada
subliminar, nada metafórico. Isso. Outra coisa é você, por exemplo, ir desensibilizando, né? A passo, uma mãe falou uma vez, eu achei tão legal essa fala dela, assim, a forma como ela compreende, ela diz assim, às vezes é um passo para frente, dois para trás, mas aí em outra vez é um para frente, é aquele eterno ir e devir, viu? É, verdade. Cláudio, Oi. antes do Miguelzinho, Ah, eu queria, aqui a Kétila perguntou para nós sim. duas, a Uhum. comunicação suplementar está sendo usada com o Miguel, nosso paciente, né? Com base no PESC. Não, eu diria que não é. Eu acho que a Claudiane vai responder melhor do que eu, porque ela tem acesso ao material. Eu diria que não é exatamente a comunicação suplementar pura e simples, não. A gente usa assim, uma mescla de quadro de rotina, pistas, Isso. pistas visuais, né? E Isso. aí associa com a comunicação suplementar, porque o Miguel, ele é um autista não verbal, em Isso. termos de linguagem verbal, fala, né, Cláudia? Uhum. Sim, sim, Né? sim. Exatamente. Ele Assim, é não verbal. A Cláudia vai apresentar ele agora. pronto. Respondendo, né, complementando, a Joyce, quando assim que ela entrou no projeto, né, a Fono, para quem não conhece, ela utilizou um material, né, para trabalhar a linguagem com ele, que eu tenho até uma foto aqui na frente, que aí ela fez uma chuva de palavras, né, utilizando a imagem, e aí ela fazia a localização da imagem que ela estava apresentando. Um exemplo, uma bola. Ela mostrava para ele a bola e ficava repetindo: bola, bola, bola. E aí ele respondia para ela através de uma vocalização. Não dizia a palavra bola em si, mas ele fazia o som, entendeu? Ele emitia alguns fonemas, digamos assim. A Joyce pode até explicar melhor, Kétila, depois, para ti. Mas é basicamente isso. Kétila, se a minha filha quiser o material, que a Joyce, ela pode, assim, não sei se ela tem para a gente enviar para a gente, mas ela Uhum. pode explicar no grupo. Cobre dela, viu? No grupo. Pronto, Cláudio. Pronto. Agora, gente, a gente vai apresentar o caso, né, do Miguel, que ele é atendido na creche, né, pelos extensionistas. Em específico, pela extensionista Cláudia. Não sei se ela está aqui no momento. Ela precisou sair, ela avisou, Oh. viu? Ah, pronto. Pois é, a Claudinha, ela fica, né, mais voltada para esse atendimento do Miguel, lá na creche. E assim, eu não peguei, assim, no início, né, antes do diagnóstico dele. Quando eu entrei na creche, ele já tinha sido, se eu não me engano, ele já tinha sido diagnosticado, ou ele estava já quase no diagnóstico. Mas eu não peguei essa parte da triagem, né? Alguns dados aqui eu peguei com a Fabi e também com a É. Claudinha, né? Só antes de você entrar, É. eu queria só dizer assim, gente, quem é extensionista do NUTEP, profissional, né? A gente tem o nosso programa de extensão, tem vários locais que a gente atua. Um deles é a creche Apris, que é o mais antigo. Lá são crianças de 1 a 3 anos, às vezes próximo de 4, que ficam nas séries dos infantis. Quando elas saem de lá, elas vão para a rede, né, que é aquela escola São Raimundo, se não me falha a memória. Aí a creche é filantrópica, mas conveniada com o município, e assim, de uns 2 anos para cá, a gente tem tido casos de crianças já diagnosticadas e de algumas crianças, né, com suspeita. O Miguel, na época que ele foi diagnosticado, ele já tinha mais de 4 anos, né? E que ele foi diagnosticado ano passado. Aí o que foi que eu fiz, né? Eu peguei, pedi ajuda lá ao pessoal do NUTEP para arranjar uma consulta com o doutor Lucivan, né? Porque imagine aí você ter um neurologista infantil na rede municipal de Fortaleza, né? Que é a doutora Norma,
e a doutora Norma estava de licença gestante. E assim, a mãe entrou na fila e disse, doutora, eu não sei quando é que eu vou conseguir ser atendida. E aí a gente foi, pediu a ajuda mesmo, né? E aí o doutor Lucivan atendeu, e no mesmo dia ele atendeu, ele já saiu com o diagnóstico. Pronto, Cláudia. Pronto, né? Pronto, como a professora Fabi já falou, né? Exemplificou essa parte do início do diagnóstico dele. Então, pelos dados que a Claudinha me passou, com 2 anos e 11 meses, as professoras da creche, elas suspeitaram de TEA, né? Devido ao comportamento apresentado, que foram, né? Atraso no desenvolvimento da linguagem, falta de participação nas atividades propostas em sala, né? Junto com as outras crianças. Ele era uma criança que estava sempre restrita em alguns espaços, e apresentava-se choroso e esquiva a essas interações, ou seja, ele não aceitava fazer essas interações com as outras crianças. Embora ele fizesse o contato físico por meio de abraços, ele não fazia contato visual com quem eu falava, nem atendia ao chamado de seu nome. Aí houve esse diálogo, né, com a família sobre a suspeita, e ele foi encaminhado para o neuropediatra. Em junho de 2009, foi confirmado o diagnóstico de TEA, né, como a Fabi falou, ano passado. E ele é acompanhado semanalmente, às sextas-feiras, durante 50 minutos, pelo projeto PAGE, que é desenvolvido na creche Aprisco. E a gente faz atividades que promovam, né, que proporcionam ganhos que minimizam o atraso no desenvolvimento, principalmente nas demandas que ele apresenta mais urgente, que são essas demandas de linguagem e de socialização. E ele também ele é atendido uma vez por semana por uma equipe interdisciplinar no CIAR. Só que está suspenso, né, esses atendimentos dele atualmente, por conta da pandemia. E aí a mãe ela foi orientada, né, quanto ao desenvolvimento da criança no ambiente doméstico. Ela foi orientada e está sendo orientada, né, e está sendo orientada também nesse momento, né, eu, a Fabi é que tem, assim, um vínculo maior com ela, né, eu entrei agora, assim, de passar, de ter mais contato com ela, que eu digo, com relação ao WhatsApp, né, a gente montou um quadro de rotinas para ele, associado a pistas visuais. Né? A gente não, pessoal. O material todo quem fez foi ela. Eu só me desesperei e passei uma mensagem para ela e ela prontamente me respondeu. Já estava com o material e já, professora, eu posso imprimir no Nutep? Também foi um susto. Pronto, gente, eu fiz, né, esse material, como a Fabi falou, e aí a Fabi entrou em contato com a mãe dele, para ela ir pegar lá no Nutep, e aí eu orientei ela como é que ela deveria fazer, porque ela veio, né, Fabi, com a demanda que ele tinha perdido algumas habilidades, né, principalmente com relação às atividades de vida diária, como escovar os dentes, tomar banho, vestir a roupa, coisas que ele já tinha conseguido, né, com as intervenções na creche. Que aí eu desde a... Diz, Cláudia. Que aí a Cláudia até a gente montou essa parte da melhora, né? Que ele teve uma melhora significativa nessa interação da criança com o meio, né? Ele teve essa melhora de interação dentro da salinha dele com as outras crianças, isso a gente percebeu, porque lá na creche tem um momento, apesar dele sair esses 50 minutos para fazer essas atividades individuais, com a extensionista, comigo, com a fono, e muitas das vezes com a Fabi também, ele também tem esse momento de interação, de início, na sala de aula. E aí a Claudinha, ela percebeu, né, que depois dessas intervenções que a gente começou a fazer com ele teve essa interação maior na sala também, em participar das atividades que os outros extensionistas estavam fazendo, em ficar ali na roda, entendeu? Em participar mesmo, porque antes ele ficava mais restrito em um ambiente sozinho, né?
Ele E aí, ficava debaixo de uma mesa, Cláudia. isso, embaixo da mesa, né, era, Fabi? Debaixo da mesa. Ele chegava de manhã, porque ele é integral, só que a Uhum, mãe só deixa meio período por causa do autismo. E sim, aí ele ficava a manhã toda embaixo da mesa. E outra questão que me preocupava mais nele e a Claudinha na época era a agressividade. Ele se mordia demais e mordia as professoras. Que aí a gente fez um trabalho, né? Eu conversei com a psicóloga lá do NUTEP, a própria Luciana, né? E aí ela deu umas dicas, aí a gente foi trabalhando isso. Hoje ele não morde mais. Aí, desde abril, o início de abril mesmo, que a pandemia, a gente começou a ficar reclusa, dia 18, por aí, de março. Mas aí, desde abril, que eu falo com a Adriana, a mãe dele, eu tenho, assim, acompanhado mesmo o Miguel, e ela me manda mensagem, faz vídeo. Então, é uma criança assim que tá bem, a gente tá bem presente. é, verdade. E aí ele teve, né, esse aumento também de atenção nas atividades, a fixação, né, do olhar, o contato visual, também teve esse aumento de tempo, né, desse contato visual com, em olhar para outras pessoas e também em objetos, né. E aumentou a emissão de sons vocálicos, né. O Miguel, como a professora Fabi falou, é uma criança não verbal, mas a partir da inserção da fono, né, na equipe, né, da preceptoria do PAD, e a Joyce começou a trabalhar a linguagem com ele começou a emitir, né, até essa emissão aumentada de sons vocálicos. Aqui é a